A melhor base feminina do Brasil volta a campo hoje. Primeira rodada da Copa Rio Feminina Sub-20. As atuais campeãs da Copinha Feminina edição 2024 vão voltar a jogar. Acabaram as férias, treinaram bastante e tem o primeiro desafio hoje no estádio de Laranjeiras contra a equipe do Flamengo. Como vai funcionar a competição da Copa Rio, um pouco sobre a equipe que está muito modificada e tudo que você precisa saber sobre essa partida você vai ficar sabendo agora, nesse vídeo aqui de pré-jogo, tá? Então, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e vamos falar dessa partida. Eu abri falando que é a melhor base feminina do Brasil. Muita gente pode discordar, tá? Mas, cara, a base feminina do Fluminense é Xerém, cara. Xerém é diferente, tá? Se você acha que é só no masculino, você tá enganado. O Xerém é muito diferente no feminino também. A Tarciane, que é a melhor jogadora brasileira candidata à bola de ouro, saiu do Xerém. Como eu disse, a campanha das atuais campeãs da Copinha Feminina é uma campanha de Xerém, muita jogadora revelada lá de peneira. A Raika, a Carioca, jogadores de peneira de Xerém atuam no nosso Sub-20. Jogadores com idade até de Sub-17. A Raika jogava no Sub-20 e era jogadora de seleção Sub-17, por exemplo. Então, não é exagero dizer que está entre as melhores bases femininas do Brasil, não. A nossa base tem de títulos a Copinha, do ano passado, o Brasileirão Feminino Sub-18, que foi o título que levou à criação desta página. Se você não sabe, o time de guerreiras enquanto instituição nasceu por causa desse título. A Amanda, que foi a criadora do time de guerreiras lá em 2021, ela estava com a ideia de criar essa página no Instagram e no Twitter. Quando foi campeão do Brasileirão Feminino Sub-18 2020, o título foi em 2021, né? Por causa da pandemia. Ela criou a página no dia seguinte. Então, a página, o time de isso aqui tudo existe por causa desse título do Brasileirão Feminino Sub-18. Além disso, conquistou também o Campeonato Carioca de 2021 Sub-18 e o Carioca de 2022 Sub-17. Atualmente, o Fluminense está só com a categoria Sub-20 na base. O Fluminense não refundou o Sub-17, que já teve outrora, e o Sub-18 a CBF matou. Então, o Fluminense não tem um time Sub-17, mas tem muitas jogadoras com idade do Sub-17 atuando no Sub-20 e foi campeão da Copinha assim. O primeiro desafio da temporada é a Copa Rio. Essa competição aconteceu no Sub-20 apenas em 2023. O Botafogo foi campeão daquela edição. Foi final Botafogo e Flamengo, final única. Foi na Gávea, empatou e o Botafogo foi campeão nos pênaltis. O Fluminense ficou em terceiro, não passou para a final no saldo de gols, não alcançou o Botafogo, que foi o segundo colocado no saldo de gols. Fez uma campanha de 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, que foi justamente o Botafogo, segundo colocado, e uma derrota, que foi justamente o Flamengo, que passou em primeiro, mas o Flamengo foi vice-campeão. No retrospecto de Sub-20, especificamente de Sub-20, o Fluminense perde pro Flamengo. Eu tenho aqui anotado, são 7 jogos entre Fluminense e Flamengo no Sub-20, nenhuma vitória do Fluminense. 4 empates e 3 derrotas. Mas isso é especificamente no Sub-20. A base do feminino se confunde um pouco, né? Porque várias vezes o Fluminense tinha as mesmas jogadoras atuando no Sub-20, no Sub-18 ou no Sub-17. Então, esses títulos cariocas que a gente tem de base foram conquistados os dois em cima do Flamengo. Um em Laranjeiras, que tem aquela disputa de pênalti que a Luísa Travassos bate, era a Taissan ainda. E o Sub-17 na Gávea, que é também nos pênaltis, que a Tainá defende pênalti, enfim. Então se confunde um pouco os confrontos de base entre Fluminense e Flamengo, mas no Sub-20, nesta categoria de fato, são 7 jogos e nenhuma vitória. Vamos falar um pouco agora de como vai funcionar a Copa Rio em si. Antes de eu dar o contexto da competição, cara, posso só te pedir uma coisa? A gente aqui sempre pede ajuda no LivePix quando a gente tem viagem pra fazer pra transmitir jogo das guerreiras fora do Rio, tá? E o próximo jogo do feminino fora, que é contra o Bahia, nesse domingo, nós não vamos, mas no jogo seguinte, contra o América Mineiro, lá em Contagem, Minas Gerais, cidade vizinha ali de Belo Horizonte, nós iremos, tá? Nós iremos. E eu tô pedindo aqui ajuda no LivePix com o valor, cara, dessa viagem. Eu botei aqui o valor de R$ 811,97, que foi quanto custou ida e volta de ônibus e uma diária de aluguel de carro, porque eu precisei alugar um carro pra ir até Contagem e voltar. Beleza? Claro que vai custar mais do que isso, né? Tem minha alimentação lá, tem combustível do carro, mas qualquer valor que você puder ajudar pra essa meta de 811 bater, cara, normalmente as metas aqui no canal têm batido, cara. Então ajuda a gente, tá? Pra custear essa viagem
para que nossas guerreiras tenham transmissão em loco sempre, cara. Sempre. Que a gente não fique dependendo de TV de clube, igual vai ser amanhã contra o Bahia. Vai ser o YouTube do Bahia, que é até muito bom, mas nem todos são. Então, ter um repórter lá que acompanha o Fluminense feminino há muitos anos e acompanha diariamente, sabe as nuances, sabe fazer uma pergunta pra uma jogadora nossa, é diferente. E o time de guerreiros aqui prima muito por isso, tá? A gente prioriza muito gastar o dinheiro que entra pro canal Time de Guerreiras com viagens. Acaba não sobrando nada? Acaba não sobrando nada. Acaba tendo que tirar do meu bolso pra complementar? Sim, mas ainda assim a gente prima muito por isso, tá? Vale muito a pena. Qualquer valor que você puder ajudar na LivePix vai ser muito importante para ajudar a puxar essa viagem, beleza? Agora sim, vamos falar um pouco da competição em si. Eu tô aqui, gente, com a tabela da Copa Rio aberta. São essas 6 equipes que vão disputar, tá? Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco, as 4 grandes do Rio, somadas a Santa Cruz e Carapebus. São as 6 equipes que vão disputar. As partidas estão aqui, algumas com data base, mas algumas já estão definidas. Por exemplo, as partidas que o Fluminense são mandantes estão todas definidas. Vão ser nesses 5 sábados seguidos agora, sempre 3 horas da tarde e sempre Laranjeiras. Na verdade 4, né, que são jogos mandantes. Hoje, Fluminense e Flamengo. No próximo sábado, Fluminense e Santa Cruz. No sábado, dia 10, tá a definir porque o mando do Botafogo. Na penúltima rodada, dia 17 de maio, Fluminense e Vasco em Laranjeiras. E a última rodada, também sábado, 3 horas, Fluminense e Carapebus em Laranjeiras, dia 24 de maio. Esse jogo contra o Botafogo ainda vai definir o horário e o local. Aqui nessa primeira rodada, o Botafogo deixou às 3 da tarde mesmo. E vai mandar esse jogo no Newton Santos, no campo anexo do Newton Santos. Acredito que se esse jogo contra o Fluminense for pro Newton Santos, não seria no campo anexo. Seria no campo principal por se tratar de um clássico. Contra o Carapebus, elas botaram no campo anexo mesmo. Mas pode ser que não seja no Newton Santos, pode ser que seja em São Cristóvão, ou que seja no Newton Santos, mas no campo anexo. São os 3 campos que o Botafogo pode mandar esse jogo. Na Copa Rio de 2023... Botafogo Fluminense também foi mando do Botafogo, esse jogo empatou e foi em São Cristóvão. Eu tava nesse jogo, lembro bem desse jogo, foi em São Cristóvão essa partida. E o jogo também pode ser às 10 da manhã, por exemplo, o Vasco optou por estrear esse sábado no Nivaldo Pereira, que é o estádio que normalmente já se joga o feminino, às 10 da manhã. Então esse jogo contra o Botafogo ainda tá a definir. Os que são mando do Fluminense, o Fluminense já cravou que é tudo Laranjeiras 3 horas, assim como o jogo de hoje, beleza? E aí? Turno único, 5 rodadas. As 2 primeiras equipes fazem a final, ida e volta. A única vantagem que o primeiro vai ter em relação ao segundo é o mando de campo da volta. A Copa Rio de 2023 foi final jogo único e a vantagem era o mando de campo do jogo único. O jogo foi na Gávea, como eu falei, mas o Botafogo foi campeão nos pênaltis. Agora não. Agora é ida e volta. O mando da volta no estádio da equipe de melhor campanha, sem vantagem do empate. Eu até vim aqui no regulamento para confirmar, ó, mas afinal, aqui ó, a equipe com melhor classificação depois das 5 rodadas terá o direito de exercer o mando de campo na segunda partida e para as partidas finais não haverá vantagem de pontos para nenhuma das associações. Havendo empate em pontos e saldo de gols, a disputa do título se dará por cobrança de tiro livre da marca do pênalti. Então é isso, sem vantagem no empate para ninguém, a única vantagem é o mando de campo na segunda partida. Beleza? A partida, gente, é às 3 da tarde em Laranjeiras, como você viu. Portões abertos. Então vá até Laranjeiras, tá? Ao contrário de mim, dá tempo de você ir para Laranjeiras e ir para o Engenhão ver o jogo do masculino contra o Botafogo, caso você vá. Pra mim não dá tempo, infelizmente. Eu tenho que estar no Engenhão um pouco depois das 5 já. E esse jogo em Laranjeiras acabaria às 5 da tarde. Então não vai ter transmissão aqui do time de Guerreiras. Infelizmente eu não vou pra partida. Mas vai ter transmissão com imagens da Flu TV, tá? Então você, se puder ir a Laranjeiras, vá, portões abertos, apoie nossas guerreiras. Se não puder, Flu TV, se inscreve na Flu TV, deixa o like, escreve no chat da Flu TV que você chegou lá pelo time de guerreiras, tá? Você descobriu que ia ter jogo de sub-20 feminino pelo time de guerreiras, que você foi pelo time de guerreiras. Dá uma enchida no chat, que eles gostam do time de guerreiras, eles vão ler no ar também. Acho que é o Anderson que vai narrar. Então, se fosse o Kaiser, então ele falaria na hora, mas o Anderson fala também. Como eu farei, sem transmissão aqui do canal Time de Guerreiras, infelizmente, mas é um jogo importante, cara, porque a equipe sub-20 do Fluminense está bem alterada. Bem alterada. A gente perdeu alguns nomes em relação ao time campeão da Copinha. A Lamis saiu do Fluminense, está jogando no time adulto do misto.
A Raika deu uma pausa na carreira por questões de saúde mental, ela tá afastada. Mas outras jogadoras ficaram. A Carioca continua nesse time, a zagueira Luísa Rocha continua nesse time, a goleira Tainá, capitã, que é a terceira goleira do adulto, também ficou, segue jogando nesse time. A Sofia, que começou a copinha de ponta e terminou jogando de lateral, segue no time. Então temos um time bem forte para bater campeão da Copa Rio Sub-20. Somado a várias outras jogadoras. O Fluminense constantemente faz peneira feminina em Xerém e outras meninas, novas meninas, já chegaram. Vamos conhecer amanhã todas elas, ver como é que o PC vai armar esse time. Por isso que eu nem fiz provável escalação aqui na tela, porque não dá pra saber. Não dá pra saber. Várias jogadoras a gente nem sabe que chegou, porque o Fluminense não anunciou todas. Vamos conhecer de fato o time amanhã, beleza? Beleza? Gente, então 3 da tarde você tem um compromisso na Flu TV. Eu estarei lá também, vendo você falar no chat que foi pelo time de guerreiras, tá? Vou ficar de olho lá. Se inscreve no canal, por favor, tá? Pra gente bater a meta de 4 mil inscritos aqui no canal. Tamo quase, a meta é fechar abril com 4 mil inscritos. Tamo quase conseguindo. Deixa o like nesse vídeo pra mais gente receber esse pré-jogo hoje. Galera que vai estar aqui no YouTube vendo o pré-jogo de masculino, receber esse do feminino também. Ativa o sininho pra você não perder conteúdo nenhum. Amanhã tem transmissão aqui do canal do jogo do Brasileirão, Bahia e Fluminense. O jogo é às 11 da manhã, de manhã cedo. 10 da manhã já estaremos ao vivo, tá? Seja membro do canal se puder, a partir de R$2 você vai ter acesso ao nosso grupo de membros do WhatsApp do time de guerreiros e ajuda muito o canal. Live Pixel vai pedir sua ajuda e tem aqui o sorteio da camisa da Bruninha também. O post com as regras do sorteio da camisa dela, que ela usou a temporada inteira e autografou, estão no link da descrição, tá? O post do Instagram com todas as regras pra você participar. Show, estão acabando os números, corra pra garantir o seu. É isso, um beijo, um abraço a todos e valeu!